Intel prepara a CPU de 500 watts. Memória será cara para sempre? Consoles também vão ficar mais caros? Terça-feira tá começando mais um... trazendo as notícias e os lançamentos mais esquecidos do mundo da tecnologia e do hardware. E falando em lançamentos esquecidos, o PC Gamer ainda lembra dos tempos em que memória era um negócio comprável. O problema é que a Lenovo entrou em campo falando pra geral esquecer porque esses tempos não voltam mais. Você tá falando sério? Um diretor da empresa disse numa apresentação que as memórias nunca mais vão voltar aos preços de 2025. E para piorar, o que era uma crise que deveria acabar ali por 2027, pode acabar se estendendo até 2030 ou mais. E como se não bastasse isso, o CEO da Micron, uma fabricante de memória americana, falou algo parecido para os investidores, dizendo que a situação deve continuar zoada até para lá de 2027. E ele ainda ofereceu um plano muito interessante que algumas empresas aceitaram, de o preço de hoje ser o piso, ou seja, o mínimo que eles vão pagar, e prometeu que não vai subir muito mais do que está pagando hoje, ou seja, a memória não deve mesmo ficar mais barata. E se o papo é zoado, se o preço de qualquer eletrônico que usa chip de memória tá zoado, então espera só pra ver o que o futuro reserva pro PlayStation 6. Um leaker disse em março que o custo de fabricação do futuro console seria coisa de $760, dentro da margem de um lançamento por $699, o que parecia até razoável. O problema é que de lá pra cá, essa estimativa já subiu $200, jogando o preço do console lá na lua. É bom lembrar que maio foi o pior mês nas vendas de PlayStation desde 2000, tudo por causa dos aumentos recentes. Então a situação do PlayStation 6 ficou ainda mais complicada. Os japas vão ter que pensar fora da caixa para resolver essa. Certeza que depois desse do jogo do Brasil na Copa, eles vão ficar com insônia por um bom... Tá brincando comigo? Brigadinho. E se o negócio é caixa, não pode zoar os coleguinhas só porque perder. Tomara que a Alemanha perca também. E a Argentina também. E a Itália e a França. Que isso, rapaz? Calma, rapaz. Mas o preço do Xbox também não para de subir. A Microsoft anunciou mais um aumento de preço para o Xbox Series X e S, e que a partir de agosto a linha toda vai receber reajustes de até $150, fazendo com que o Xbox Series X chegue nos 800 Trumps e o Series S, mais baratinho, 500 laranjas. Tudo isso é tão ruim que eles bolaram um plano para parcelar o console em 12 vezes, lá nos Estados Unidos. Estão fazendo de tudo para fritar o bolso dos gamers, é louco. E se o negócio é fritura, já sabe, né? Depois da parcelaria fazer um bom lançamento com os Core Ultra 300, a expectativa para os Core Ultra 400 até deu uma crescida. Mas quem vai crescer mesmo é a conta de luz dos donos desses processadores. Os leakers já falaram que a nova série 400 vão ter placas-mãe super poderosas com até 3 conectores de força de 8 pinos para CPUs. Parecia um exagero para os overclockers, mas agora os caras resolveram que os modelos com 2 tiles, aqueles com até 52 cores, vão puxar 474 watts. Bom, mas peraí, eu tenho uma ideia aí para a pastelaria. Ao invés de colocar 3 conectores de força, eles poderiam colocar só um 12V2X6. Ele aguenta até 600 watts e ficaria bem mais elegante o design, né? Boa ideia, eu acho que eu vou mandar pra Intel isso aqui. Fora que o PC vai virar um show do Hammerstein na hora de renderizar essa mensagem do nosso anunciante. E chegou a hora das notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que o Terminator, exterminando geral com a inflação. Goste ou não, a realidade é que a IA chegou pra ficar. O problema é que a aposta que estão fazendo no Terminator começou a sobrar pro bolso de geral. Segundo dados, as Big Techs já investiram cerca de $8 trilhões em infraestrutura e IA. O problema é que para criar essa estrutura, os caras estão usando material e energia que costumavam ser usados por outros nichos. Daí começou a afetar as expectativas da inflação lá nos Estados Unidos e pesar no bolso do consumidor. Não me diga. Ih, mas esse negócio aí não era uma bolha? Cadê a agulha pra estourar esse balão aí?
e ainda falando em IA, a IA não para de avançar e ficar cada vez mais poderosa. Por isso o governo americano quer tirar isso da galera. Começou com o Anthropic Fable e agora chegou no GPT 5.6. O Homem-Laranja simplesmente decidiu que a OpenAI deveria adiar o lançamento do modelo e ficou restrito a um pequeno grupo de empresas sob autorização da Casa Branca. A justificativa é segurança nacional, mas se continuar assim, pode ser que logo proíbam de vez as IAs mais poderosas para o público geral. Aí pode dar muito ruim. Isso me lembra um filme, como é que é aquele lá? Tinha um computador, uma inteligência artificial, Skynet, talvez? Skynet era o nome? Parece que começou assim, né? E se o papo é ruim? O Windows 11 é um sistema ruim que funciona só em hardware novo, mas sempre tem alguém para desafiar isso. Tipo um cara que instalou essa jossa num PC ancião. A máquina em questão é um Core 2 Quad com memória DDR1 e uma placa-mãe AGP, um troço bem incompatível com o sistema da Microslop. Mas se você fizer umas gambiarras instalando o driver do Windows 7 e 10, as coisas funcionam e ainda roda Crysis e Half-Life 2. Tudo isso? Com a crise das memórias, isso aí até que não é uma má ideia, né? Acho que vai ficar cada vez mais comum gente botando o Core 2 Quad para rodar todo vapor. Eu faria esse acordo. E se a conversa é sobre vapor, a Valve tá todo vapor. Igual os donos de Steam Controller, que estão ensinando o controle a andar. Não, pera. Que isso, redator? Compartilha esse bagulho aí, que esse é do bom, né? Esse aí tá batendo... Um modder criou um sistema que usa visão computacional e os motores de vibração do controle para fazer ele andar pela mesa. Aí ele consegue andar sozinho até o local para carregar. É legal, mas ao mesmo tempo, assim... Não sei, né? Também não sei. Claro que esse negócio não é 100%, mas com certeza dá pra colocar no currículo dele. Aliás, bota lá, teve um vídeo nas redes sociais do Linus com eles apostando corrida de Steam Controller. É muito bom. E falando em currículo, com a lei Felca, muita coisa nas interwebs vai ter que se virar nos 30 para verificação de idade. Tipo sites de currículos, vidraçarias, pet shops especializados em hamster, lojas de ventilador e até mesmo o vlogão do Xavier. A NPD disse que vai fiscalizar os 18 sites de conteúdo educativo mais populares do país para ver quais deles estão de acordo com as novas leis de verificação de idade. Eu não sei dizer quem que faria verificação facial ou colocaria documento para acessar um troço desses, mas enfim, a única certeza é que o uso de VPN vai crescer e os acessos brasileiros a isso vão derreter. Será? E se o negócio é derreter, o bagulho é louco, por isso que tem que jogar até derreter a GPU. E pra ajudar, a Epic Store e a Amazon distribuem jogos grátis toda semana. A Epic tá com o jogo do Desbocado que grita e o River City Girls 2, além do combo da semana passada que vai ficar grátis até o dia 2. Já na Amazon tem o Mafia 3, Age of Rifles e muito mais, além de benefícios como frete grátis em produtos selecionados, Prime Music e as infinitas séries e filmes do Prime Video, tipo Spider Noir, The Suits e, claro, a série do Fallout, que seria quase um crime não recomendar, né? E não se esquece de votar no canal, nós estamos concorrendo lá no prêmio IBEST, você pode votar várias vezes, acho que dá pra votar todo dia. Sim, dá pra votar todo dia, vota todo dia lá com todas as contas pra dar aquela moral e pra mostrar a força da nossa comunidade. É só clicar no link que tá na descrição do vídeo. Lembra que umas semanas atrás estava rolando um papo de que a AMD ia subir o preço do combo de GPU mais memória pros parceiros? Pelo visto, não era só papo, porque eles vão mesmo. Os relatos dizem que o aviso de alta de preços da AMD já chegou. Eles devem subir em 10% as GPUs, jogando os parceiros em uma situação bem complicada, já que Radeon não é nenhum fenômeno das vendas. E repassar o aumento pros consumidores pode piorar ainda mais as coisas. Vai dar merda, vai dar merda. Lembra da tal RTX 5050 de 9 GB? Não? É, faz tempo que ninguém fala nada. Deve ser porque tem uma boa chance dela ter sido engavetada. Já entendi agora. Ao ser questionado sobre a placa, o Mega Size GPU disse que acha que ela foi cancelada e que a RTX 3060 de 12 GB foi a solução que encontraram para colocar no lugar. Solução, hein? Daí dá mais um tempo e tal, RTX 5050 9 GB ressurge. Tempos estranhos esses. Eu não estou suportando mais. O que mais tem é golpe no Zap, usando o número da galera. E pra resolver isso, a Meta resolveu colocar os nicknames na jogada. Eu já garanti o meu. Eu não consigo. Agora, existe a opção de criar um nick pro Zap, similar ao que acontece com o Telegram. E tirar o armazenamento do celular que é bom, o WhatsApp não faz, né? Pra ocultar o telefone do contato, com o objetivo de expor menos os usuários. Isso ainda não apareceu pra todos, mas isso deve mudar conforme as atualizações forem rolando. Tá bom. O PhysX da Nvidia, aquele troço de aceleração de física por GPU, hoje é quase história, mas no passado, aquilo fez sucesso. Nice.
E agora conseguiram rodar isso nas Radeon, o projeto Zeluda, meu Deus, que é uma implementação do CUDA para GPUs não NVIDIA, inclui suporte ao antigo PhysX 32 bits, de jogos como Mafia 2 ou Batman antigão, lá pros idos de 2010. Agora, os efeitos conseguem ser acelerados pela Radeon, o que ao ser ativado foi bom para triplicar o desempenho, enquanto usando uma RX 9070 XT. Antes start do que Duck Nukem. Caramba, o Jean se superou nessa, hein? Duck Nukem. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que as fabricantes de memória, dançando ao som do processinho. São poucas as empresas que produzem memória no mundo, e no cenário atual já tem gente metendo processinho nelas. Samsung, SK Hynix e Micron estão sendo processadas por supostamente estarem numa panelinha combinando preços entre si, além de diminuir de forma coordenada a produção de memórias DDR3 e DDR4 para produzir HBM para o Terminator no lugar, ferrando o bolso do consumidor no processo. Apesar do processinho parecer razoável, nada indica que eles vão ter sucesso com isso. É torcer que eles tenham contratado os advogados da Nintendo, porque a causa mesmo é justa. Mas aí se você não tiver um time bom, se fosse o da Nintendo, se a Nintendo resolve entrar nessa jogada. É verdade. E se o papo é Nintendo, Switch 2 é um baita sucesso, mas é bom lembrar que como qualquer console, ele também usa memória. E por isso, os japas só estão subindo o preço. A Nintendo da Coreia confirmou um aumento de preço para o Switch 2 a partir do dia 1º de setembro, e o handheld vai ter um reajuste de 17%. Nesse sentido, eles se juntaram à Nintendo of America, que anunciou que o aparelho vai subir 11% também em setembro. Eles lamentaram e pediram desculpa aos consumidores pelo inconveniente. Pelo menos esses caras aí têm a noção de que ninguém gosta de pagar mais caro pelas coisas. Só que pagando mais barato, só com essas dicas de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é o PlayStation 5 Slim digital. Mas você pode comprar o leitor de mídia física se você quiser. Mas você não vai querer, porque você sabe por quê. Realmente. Esse aqui é o pacote com Astrobot e Gran Turismo 7. Tá saindo R$ 3.699,90. Mas se o que você quer é um upgrade pro seu PC, olha esse Ryzen 5 7600 por R$ 989,90. E se faltou um cooler pro seu processador, olha esse aqui da Corsair, um Nautilus 360 RS ARGB, de baixo ruído. E ele faz daisy chain, você sabe, todas as coisas que o water cooler tem. Tá R$ 830,58. E se liga nas fãs da Lian Li, parceria com a Redragon, uma Unifan RGB, por R$ 433,99. Pega o gabinete também, né? É um Lian Li O11 Dynamic Mini V2. O gabinete tem 5 fãs já, provavelmente da Lian Li, né? Mas não tem RGB. Então o kitzinho ainda de cima serve pra alguma coisa. Tá custando R$ 844,90. E falando em barato, tem gente que recorre a outros meios para ter um barato, mas não os gamers, porque os jogos são o maior barato e toda semana tem novidade chegando. Os destaques dessa vez são o War Room Tactical Sandbox e o The Caracas, ambos exclusivos para PC. Mas a melhor tática mesmo é dar uma olhada aí embaixo, encontrar e clicar nos botões de curtir e se inscrever. Tem também os comentários que eu leio os mais curtidos toda terça-feira. O Dalton SK comentou: em 2024, por falta de R$20, não consegui finalizar uma compra de 32 GB de DDR5 numa promoção ótima por R$470. Era para um setup futuro de AM5. Hoje esse futuro tá remoendo essa falta dos R$20. R$20 que poderiam valer muito mais. O Léo comentou: tomei um puta susto com a minha RX 7600 parando de funcionar no Windows 10. E foi só culpa da AMD. Que coisa linda. Aí é tradição, né? Traditions. Lucas Castro: saber que DDR2 ainda é fabricado foi mais surpreendente do que tudo que eu poderia esperar de novidades na área da tecnologia. Sempre tem uma novidade surpreendente na terça-feira, que é quando volta mais um Loki News. A coisa tá ficando... E aí, como é que fica? O que eu falo pra vocês? Eu falo, corre e compra? Ou eu falo, não, é só não comprar que o preço baixa? Ou o que eu falo? Todas as respostas vão estar erradas, né? Todas vão estar erradas. A verdade é que ainda vai ter gente comprando e pagando caro, infelizmente. Aliás, falando em comprar coisas, dá uma conferida no conteúdo que eu fiz lá do Japão. Já saiu, tá aqui, ó. Vai estar em algum lugar. É bom o editor colocar. Eu não entendi o que ele falou.